Boa noite, Valéria. Tudo bem? Boa noite, pessoal. Esperar o pessoal entrar, Denise chamar, para a gente poder dar início ao nosso estudo da noite. Não, só precisa tirar o áudio. O pessoal tá entrando aí. Boa noite, pessoal. Boa noite, Carol. Boa noite, todo Boa mundo. noite, Denise. Boa Boa noite, noite, Dani. Valéria. Boa noite. Boa noite, Ana. Ah, que beleza, a Cíntia tá aí. Clarice, meu beijão, um abração, saudade. Boa noite. Linda, saudade. Em breve Isso aí, estaremos todas juntas novamente. isso aí. Com certeza, né, Carol? Tem algum recado? Depois no final você dá algum recado, né, Carol? Tô lembrada, não. Tem? Não, é da Casa Nova de novo, meu endereço. Tá. No finalzinho a Ah, gente não, você fala. vai colocar no site, né? Já colocou, né? Ah, não, diga não, eu que tô atrasada. É, Esperta. só avisar o pessoal aí que está chegando que a gente vai dar continuidade no capítulo 4, Teoria das Manifestações Físicas, tópico 74, questão 24. Hoje eu anotei para não esquecer. Ah, vai agora, acho que tem. Chegando aí. Nós estamos aí, na parte segunda, né? Isso. Da teoria das manifestações físicas. Kardec firmando aí para nós. Vamos lá. Isso aí. É isso aí. Boa noite, Vivi tá aí. Vamos lá? Vamos, Daniela vai fazer a leitura para a gente. Isso aí. Então vamos lá. Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo da noite. Benfeitor às avessas. Quem se sente ofendido por esta ou aquela provocação, tão somente coloca à mostra o próprio personalismo, na falta de humildade que ainda lhe caracteriza as reações. A fim de que comece a se desfazer da vaidade do orgulho, a ofensa, ao lhe revelar as fragilidades que insiste em desconhecer, é um mal necessário, pois, caso contrário, continuaria a ignorá-las, por tempo indefinido, em si mesmo. Assim, se és facilmente suscetível de mágoas e rancores, convém que avalies a importância de promover certas mudanças em teu íntimo. A imperfeição humana é tamanha que, infelizmente, para que dela tome consciência e passe a lhe dar o devido combate, a lei divina não raro consente que o homem seja sucessivamente golpeado em seu ego através das inúmeras situações de constrangimento que faceia no cotidiano. Por este prisma, o agente de toda e qualquer ofensa que te coloca em confronto com a tua realidade interior, dizendo-te o que não desejas ouvir e mostrando-te
o que não queres ver, pode ser considerado como teu benfeitor às avessas. Interessante. Bom, né? Reflexão boa. Não sei se já chegou mais pessoas aí, né? Mas em nome da Fraternidade Espírita Amor e Caridade, nós agradecemos a parceria, a companhia e o amparo de todos. E o Livro dos Médiuns, ele comemora 160 anos e várias casas estão estudando. Então, o nosso veio na sequência lógica e coincidiu com este aniversário. Então, a gente agradece muito o apoio e o amparo. E não esquecendo que cada dia que a gente estuda, que a gente busca conhecer, isso nos fortalece como pessoa, como espírito, né? E a gente vai trocando conhecimentos e trocando experiências, e com isso a gente consegue aprender um pouquinho mais. Vamos fechar os nossos olhos e, na nossa prece, agradecer a toda a equipe da Fraternidade Espírita Amor e Caridade, agradecer ao Dr. Pedro Luiz e todos os espíritos de luz que o acompanham e nos dirigem e orientam, ao Mestre Jesus pelos ensinamentos e exemplos de amor, e agradecendo a cada um, encarnado e desencarnados, envolvidos neste estudo. Como viajantes de outras eras, agradecemos a oportunidade do ensinamento do Consolador prometido. Senhor, e diante de todas as aflições que estamos vivendo, que possa acender em nossos corações teu ensinamento, a vossa misericórdia, e que nós sejamos, Senhor, um rastro de luz, um rastro que possa clarear a nossa alma. E apesar das nossas imperfeições, pedimos a espiritualidade maior, que todos nós sejamos capazes de amar, de cuidar, de rezar e de pedir pelo próximo. E queremos, Senhor, com estes ensinamentos, apagar as nossas sombras e acender a nossa luz. E pedimos que a espiritualidade maior abrace todos os nossos irmãos que estão retornando à pátria espiritual, sejam acolhidos com amor. E nós, Senhor, nas aflições de estarmos aqui, reencarnados neste momento, pedimos toda força e toda luz para nunca pararmos de agradecer e de servir ao próximo. Que assim seja. Que assim seja. Vamos lá? Bom, tópico 74, capítulo 4, teoria das manifestações físicas, questão 24. Dizes que o espírito não usa as mãos para mover a mesa, mas em certas manifestações aparecem mãos a dedilhar teclados, movimentando as teclas e produzindo sons. Não pareceria, nesse caso, que as teclas eram movimentadas pelos dedos? E a pressão dos dedos não é também direta e real quando a sentimos em nós mesmos, quando essas mãos deixam marcas na pele? Resposta: não poderias compreender a natureza dos espíritos e sua maneira de agir por meio dessas comparações, que dão apenas uma ideia incompleta. É um erro querer sempre assemelhar às vossas as maneiras deles procederem. Os processos dos espíritos devem estar sempre em relação com a sua organização. Já não dissemos que o fluido do perispírito penetra na matéria e se identifica com ela, dando-lhe uma vida factícia? Pois bem, quando o espírito movimenta as teclas com os dedos, ele o faz realmente, mas não é pela força muscular que faz a pressão. Ele anima a tecla como faz com a mesa, e a tecla obedece à sua vontade e vibra a corda. Neste caso, também ocorre um fato de difícil compreensão para vós. É que certos espíritos são ainda tão atrasados e de tal forma materiais, em comparação com os espíritos elevados, que conservam as ilusões da vida terrena e julgam agir como quando estavam no corpo. Não percebem a verdadeira causa dos efeitos que produzem, como um pobre homem não compreende a teoria dos sons que pronuncia.
Peraí. Tem uma nota aqui, né? Você quer ler? Vou terminar. Se perguntares como tocam o piano, dirão que com os dedos, pois assim creem fazer. Produzem o efeito de maneira instintiva, sem o saberem, e não obstante pela sua vontade. Quando falam e se fazem ouvir, é a mesma coisa. Observação. Compreende-se assim que os espíritos podem fazer tudo quanto fazemos, mas pelos meios correspondentes ao seu organismo. Algumas forças que lhes são próprias substituem os nossos músculos, da mesma maneira que a mímica substitui nos mudos a palavra que lhes falta. Pessoal, essa pergunta 24, né, ela faz parte das 25 perguntas do tópico 74 que Kardec fez a São Luís para confirmar, porque Kardec, dentro do seu ensinamento pedagógico, ele nos ensinava, deixando muito claro, ele perguntava a mesma coisa sobre vários pontos de vistas diferentes para reunir com as respostas, ver se elas coincidiam. Então, o mesmo tema, às vezes parece que a gente está estudando a mesma coisa, né? E no livro dos médiuns ele fez essas perguntas, quando ele fala que tem uma teoria que comprova a manifestação física. O que acontece? Então, nessa pergunta 24, que ele fala dessa manifestação física, que a Carol leu para a gente, e ele diz o seguinte: uai, mas os espíritos usam das mãos para deslocar a mesa, para tocar o piano, por quê? Em várias reuniões em que Kardec reunia os cientistas, os estudiosos e os médiuns, na casa dele tinha, onde eles estavam, tinha um piano, e o piano tocava. E algumas pessoas, e não só alguns viram várias vezes que mãos tocando piano. E aí eles perguntaram se essa mão, né, era uma mão de algum espírito e que parecia dedilhar. E ele foi explicando. Então, o espírito de São Luís vem explicando como que o perispírito ele penetra na matéria. A gente sabe hoje o que naquela época ainda não tinha ideia, porque achava que a menor coisa que existia era o átomo, não era a molécula, não era o átomo, e entre um átomo e outro existem os espaços interatômicos são espaços. Então, nada que a gente enxerga em qualquer matéria, por mais sólida, dura ou composta que ela seja, ela tem espaços ali, não visíveis ao nosso olho nu, porém são espaços que hoje já se estuda através do plasma, que é um outro estado de matéria. E aí ele explica que essas mãos que movimentam é como o efeito do som. Se vem o efeito do som, provoca o quê? Provoca ondas, provoca uma manifestação. E ele diz o quê? Todas as vezes que nós estamos reunidos, ou até mesmo sozinhos, nós somos capazes de produzir energia. A gente até estudou sobre aquela energia semana passada, que falavam das pessoas elétricas. Não são as pessoas que dão choque, mas as pessoas elétricas eram o quê? Um médium que, sem perceber, a gente vai estudar isso no próximo capítulo, né, que são as manifestações espontâneas, sem perceber, quando nós pensamos algo, ou de alguma forma, no nosso pensamento, por mais vago que possa parecer, daí o perigo da gente não controlar os nossos pensamentos e as nossas vontades, todas as vezes que nós pensamos em algo e isso gera alguma emoção, e a gente deixa esse pensamento com as nossas vontades, nós emanamos algum tipo de energia. No médium que já tem a condição física pré-determinada desde o seu nascimento, essa emanação de energia que chama ectoplasma, ela tem uma densidade muito maior. E através da combinação dos fluidos, das energias da natureza, fluido vital das plantas, dos animais, da natureza, fluido cósmico universal, que é toda matéria, base elementar para tudo que existe
que nós possamos ver, perceber ou entender. E essa energia que só os reencarnados são capazes de emitir, essa combinação de fluidos gera movimentação em qualquer objeto físico. E é isso que ele vem explicar aqui. Então, muitas das vezes, julgam, né? Ah, porque tem uma força ali fazendo uma compressão. É o mesmo caso das pessoas que às vezes falam que sentiram que durante o sono elas apanharam, elas se machucaram, elas sonharam, mas acordaram com alguns pontos machucados, doídos, né? O que é isso? Se o espírito, quando nós, né, que nós também somos espíritos, quando nós estamos reencarnados, nós movimentamos a matéria. Quando nós desenlaçamos do nosso corpo e voltamos para a pátria espiritual, que é uma dimensão que muitos de nós não conseguem ainda ver, mas a gente pressente, percebe, sente os aromas, ou às vezes nem tanto aroma assim, né? Mas a gente sente. Tem pessoas que têm a sensibilidade de perceber o cheiro do ambiente, né? Porque são fluidos emanados e deixados pelo espírito. O espírito, né? Ele percebe próximo a algum reencarnado esta emissão de energia, combinando esse fluido pela vontade da manifestação de um espírito do plano espiritual. Eles podem sim movimentar e tocar essa tecla desse piano, encostar em algo, provocar algum ruído. Essa manifestação, ela não acontece com o quê? Não é o peso, não é o corpo do espírito, porque o espírito ele não tem mais esse corpo denso que nós temos, essa matéria grosseira que nós somos. O espírito tem a sua condição periespiritual, que é uma matéria que nós ainda não temos definição na nossa ciência, mas que ela é palpável, ela existe, ela tem densidade, ela gera energia. Então, é nesse sentido. Porém, a gente lembra que é muito bom a gente lembrar porque pessoas, médiums, quando eles são um médium, quando ele quer manipular, quando ele marca, quando ele cobra, quando ele quer fazer eventos, nem os espíritos sérios afastam, porque a espiritualidade, a mediunidade, ela deve ser exercida com amor, com valores morais, com fins sérios para ajudar o próximo, seja esse próximo encarnado ou desencarnado. Então, quando algum médium, algum reencarnado, começa a querer cobrar, fazer manifestações públicas, na época de Kardec, muitos começaram a fazer eventos e querer cobrar. Então, ele diz que aí para um passo para o charlatanismo, porque espíritos sérios não vão aproximar. Chico dizia sempre, a manifestação toca de lá para cá. Então, a espiritualidade para as reuniões mediúnicas, ela pede e exige horário, disciplinaridade, com fins sérios. Jamais com a intenção de se cobrar, de chamar atenção, de fazer evento, de querer mostrar superioridade. Então, o que ele mostra aqui é que os espíritos podem sim, usando uma combinação de fluidos, de energias emitidas pelos reencarnados, combinada com a energia do fluido cósmico universal, movimentar através de ondas de energia, né, através da manipulação, da manifestação ectoplasmática, fazer mover, sim, peças, objetos, tá? Mas é muito importante a gente pensar também que aquele médium que tem essa energia e ele, muitas vezes brinca, não quer estudar, não quer entender a consequência disso, ele atrai irmãos que desencarnaram, que não têm sintonia com o bem, com valor moral, com valores éticos, e podem provocar, sim, coisas extremamente desagradáveis na nossa casa e na vida da pessoa. Porque brincar com as energias e brincar com os espíritos é um risco muito grande. E nós somos responsáveis por tudo que nós pensamos, sentimos, agimos e causamos ao próximo e a nós mesmos. Então, o que ele quer dizer? O espírito não usa a mão.
existe uma movimentação pela vontade que movimenta os objetos. E essa energia é uma combinação de fluidos. Vamos lá? 25. Entre os fenômenos citados como provas da ação de uma potência oculta, há os que são evidentemente contrários a todas as leis conhecidas da natureza. A dúvida, então, não parece justa? Resposta. Acontece que o homem está longe de conhecer todas as leis da natureza. Se as conhecesse, seria espírito superior. Cada dia, cada dia, entretanto, oferece um desmentido aos que tudo pensam saber, pretendendo impor limites à natureza. E nem por isso eles se mostram menos orgulhosos. Desvendando incessantemente novos mistérios, Deus adverte ao homem que deve desconfiar das suas próprias luzes, pois chegará um dia em que a ciência do mais sábio será confundida. Não vê todos os dias o exemplo de corpos dotados de movimentos, capazes de superar a força da gravitação? A bala de um canhão não supera momentaneamente essa força? Pobres homens que vos considerais tão sábios, cuja tola vaidade é a todo instante confundida. Sabei que sois ainda muito pequeninos. Pois é. Como diz Carol, né? Kardec às vezes vem e fala aqui assim, ó, se nós tudo soubéssemos, nós não seríamos espíritos ainda inferiores. Lembrando que no espiritismo, gente, a questão de superioridade ou inferioridade está totalmente ligada às nossas qualidades morais, né? Na questão espiritual, o que importa é o reino de Deus. O reino de Deus é o bem e a paz de uma superioridade de valores morais bons, né? E aí, é isso que a gente ainda não aprendeu. Então, nós estamos ainda aprendendo. Numa entrevista que Divaldo deu há poucos dias, ele disse o seguinte, gente, o processo evolutivo é algo normal. Então, a única coisa que eu posso dizer é buscar o reino de Deus e a sua justiça. Tudo mais será acrescentado. Então, o que a gente precisa entender aqui é todos os fenômenos em que ocorrem manifestações, por mais, aí fala que a ciência não explica. Claro que ela não explica. Nós estamos ainda, a maioria de nós, estamos no planeta que está começando a ter condições, estamos no processo em que estamos saindo de prova e expiação, onde a maioria dos espíritos, quando eu digo espíritos, somos nós também. Não tenha medo de espírito, olha no espelho que você vai ver um, é você mesmo. Todos nós somos espíritos criados por Deus, o único que cria a vida. Daí, por mais que sejam os diplomas, os conhecimentos, os títulos, e a ciência em nome da ciência. Em nome da ciência, o que é ciência? Observa-se o mesmo fato em vários lugares, todas as vezes que este fato ocorre, ele gera o mesmo resultado. E baseado nessa ciência, Kardec codificou o que os amigos do plano espiritual, que faz parte da égide do Espírito da Verdade, comandado por Jesus, que prometeu nos enviar um Consolador. O Consolador é nos avisando que a vida não acaba com a morte, que nós somos espíritos imortais e renascemos para nos renovar e temos a oportunidade de vencer as nossas imperfeições e inferioridades. Então, aqui fala que os fenômenos que acontecem, que eles não provam. Então, a ciência naquela época, né, a ciência, os cientistas, lembrando que Kardec era um grande cientista, e aí a ciência dizia que não, que a ciência não conhece essas manifestações. Como eles não conseguiam provar? As manifestações, grupos de estudos sérios, né, eles diziam que aquilo ali o homem não conhecia, não podia explicar. Kardec sempre convida para a fé raciocinada. No Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec dizia o seguinte: se tudo que está codificado na doutrina espírita, a ciência em qualquer tempo provar que está errado, fique com a ciência. Então, para se ter a coragem
de colocar este fato é porque o homem ainda não conhecedor de todos os estados da matéria, as matérias que são palpáveis ou não, então aquilo que o homem não conhece, ele nega. E aí a gente já viu que, desde 1857, como que tem mudado essa ciência. Até o estado da matéria, até o plasma já veio, né? Então isso tudo vem nos ensinar e nos mostrar. E aí o seguinte, qual que é o orgulho, né? A ciência, quem que é o sábio, né? Ele fala que o mais sábio será confundido. E o que tem acontecido? Gente, Deus, único, né? O reino de Deus, o único Criador, envia Jesus, seu Filho, o Espírito mais puro, para nos ensinar, para que ele seja o nosso guia e modelo. Questão 625 do Livro dos Espíritos. Quem que é modelo? É aquilo que você pode copiar. O que é guia? É aquilo que vai te direcionar. Siga e faça o mesmo que ele fez. Então, isso é a grandeza. E a ciência, né, quando a gente fala, quantos pesquisadores? Einstein, com toda a sua genialidade, o que ele dizia? Deus não joga dados com o universo. Se o fundo do mar tivesse poucos metros, poucos centímetros a mais ou a menos, a vida no planeta não seria sustentada. A perfeição que o homem não dá conta. A Terra girando em torno do Sol e os outros, a Lua girando próximo à Terra. O que acontece? Se fosse milímetros em distância e diferenciamento, haveria um choque em que esse padrão energético destruiria a vida aqui. São milésimos, são milímetros. É a perfeição divina que o homem ainda não conseguiu entender, mas que está cada dia avançando mais. Mas já se reconhece. Nós temos infinitas provas científicas de que essa manifestação é possível, que ela existe, que a vida não acaba, né? Então, quem procura relatos de Elizabeth Kubler-Ross, médica, neurologista nos Estados Unidos, deixou várias obras, Dr. Ian Stevenson, o Greg Braden, que trabalhou para a NASA e trabalha com computação, né? com geologia, ele fez um livro, né? Ele dá 1000 palestras aí pelo mundo, mostrando o efeito Isaías, a força do pensamento. Então, todas as vezes que a gente fala na manifestação espiritual, para as manifestações que ocorrem no físico, muitas vezes a gente escuta ruídos e barulhos e a gente corre para ver, você tem a nítida sensação que quebrou alguma coisa, você vai lá, não tem nada que está quebrado, né? E às vezes essa energia é uma aflição nossa, às vezes somos nós mesmos com os nossos pensamentos, espíritos zombeteiros e brincalhões, aproveitando o nosso estado de espírito, a movimentação da nossa energia, combina esse fluido que a gente emana por medo, por aflição, por revolta, né? Então, mente sã, corpo são. E eles, usando a nossa própria energia, eles combinam e provocam os ruídos. O capítulo 10 do livro Missionários da Luz, André Luiz conta que ele ficou impressionado, que eles chegaram num determinado centro onde ocorreria uma reunião mediúnica e que os sons das palavras das pessoas que tiveram lá em outras horas, eles estavam no ar, numa energia que os amigos espirituais usaram para intuir o dirigente, o médium, alguns que estavam na mesa para cantar. Por quê? Estavam todos na mesa mediúnica, cada um preocupado com o seu problema, sem concentrar para que a espiritualidade pudesse trabalhar e socorrer os espíritos que precisavam, usando a energia das palavras que tinham sido ditas um dia antes, conseguiram induzir para que algumas pessoas ali do grupo começassem a cantar e, através da música, todos voltaram a concentrar. Olha como que isso é palpável e possível. E hoje, nada é por acaso, né? Eu descobri um relato de uma pessoa que ele trabalha com segurança de todo tipo de aeronave.
E ele tem relatos interessantíssimos. Ele mostra toda a parte, né, da hidráulica, da movimentação das aeronaves. E os acidentes e incidentes. O que são incidentes? São pequenos acidentes que acontecem, mas que não causam morte. E ele relata um fato de uma aviação que existe até hoje nos Estados Unidos. Essa companhia aérea, na década de 80, sentado num dos primeiros bancos lá de uma determinada parte do avião, a tripulação, uma aeromoça, olhou e viu uma pessoa sentada lá com um uniforme de piloto. E aí todos que estavam em volta viram, e ela chamou, bateu na cabine e falou assim, tem um piloto ali sentado na primeira fila. Quando o piloto do avião sai da cabine e olha, ele falou alto, nossa, é fulano de tal, ele morreu num acidente de avião há alguns anos atrás. E imediatamente o espírito evaporou, sumiu. Isso causou um pânico tão grande que essa companhia aérea teve que transferir o voo para outra aeronave. E que isso causou um burburinho enorme. Como que ele apareceu, foi permitido que ele fosse visto por vários, ele não conseguia responder o que a aeromoça perguntava, mas quando ele viu o piloto, que o piloto falou o nome dele, ele não foi visto mais. O que significa isso, gente? Por que eu estou contando o caso desse piloto? É sobre a possibilidade da manifestação física e aquilo que nós falamos, a ciência não prova. Então, é o seguinte, o fato existe. Agora a gente vai perguntar assim, como que ele se deixou ver e por quê? Com certeza, esse piloto que desencarnou, né, num acidente de avião, ainda não consciente da sua condição, ligado, né, ainda na sua profissão, a espiritualidade permitiu, através dos fluidos das pessoas que estavam na aeronave, conseguiram que ele fosse visto, até mesmo para ser auxiliado. Então, pelo fato dele ter, do piloto ainda falou assim, nossa, ele morreu no acidente de avião, falou o nome dele todo, porque foi um acidente que ficou conhecido. Então, o que é isso? É possível? Totalmente. E às vezes as próprias pessoas dali, nós fornecemos fluidos e energia ectoplasmática que combinada com os outros fluidos da natureza, que ele se manifesta. E isso, gente, não é fantasma, não é assombração. Ninguém tem que ter medo. Isso é totalmente na lei divina. É só uma nova dimensão. Se nós nos educarmos, nós não vamos permitir que irmãos que não são do bem vão fazer vão nos induzir. Quantas pessoas cometem até crime escutando porque fulano mandou? É um espírito que quer, às vezes, a queda, que quer brincar, que não quer conhecimento. Nós estamos na nossa infância espiritual. E quando nós adquirimos conhecimento e sabemos que podemos ser influenciados por irmãos, então isso pode nos auxiliar, nós podemos ajudar. Se nós não temos medo e temos conhecimento, né? Agora, querer buscar na ciência o nome disso, né? Ectoplasma são energias que foram definidas em 1750 por Mesmer, físico Mesmer, né? Então, aí a gente nega, né? Muitas vezes é mais fácil negar, porque nós queremos continuar acreditando e podendo fazer tudo o que nós quisermos sem a responsabilidade de saber. Se nós sabemos que a vida não acaba aqui, instantaneamente nós descobrimos que seremos responsáveis por tudo que fizermos. Que tudo que nós estamos fazendo, nós vamos colher. Então, querer viver a infância, diz que a nossa infância acabou quando Jesus veio entre nós para nos ensinar o caminho. E tem mais de 22 séculos que nós estamos nessa brincadeira ainda de não querer amadurecer e queremos ser maiores. Quando nós, achando que tudo que está catalogado na nossa imensa ignorância, que os cientistas já falavam, tudo que o homem conhece explica 5% do que tudo que a gente vê.
95% a ciência ainda não conhece. E como que nós falamos que não existe? Né? Vamos lá? Eu estou rindo aqui que você está falando que a gente não deve de ter medo, mas a gente nunca está preparado, viu, Denise? A É verdade. teoria é bem diferente da prática. Não, mas foi muito bom você ter falado isso, mas por quê? Os nossos pensamentos é que vão dar sintonia para aquele irmão que está no plano espiritual aproximar da gente. Ou eles vêm para nos pedir auxílio, que eu acredito que seja o caso daquele piloto ali, ou eles vêm para nos pedir auxílio, e muitas vezes eles estão aflitos, eles estão com dor, eles desencarnaram no acidente e acham que estão sentindo a dor. Né? Igual a gente vê, às vezes, manifestações nas mesas mediúnicas, eles falando, meu corpo está lá, meu corpo está separado das minhas pernas, e aí a pessoa está conversando, e o que que o orientador, o que que aquele, que a gente chama de doutrinador, que a gente não fala mais, né? O que que ele fala? Olha, você está conversando comigo, fica tranquilo, vão chegar médicos, aceita o socorro, você está vendo? Você está conseguindo falar, você está conseguindo pedir ajuda. Aí ele fala, o que que aconteceu? Eu não morri, né? Porque a maioria não percebe. O fato, e aí eles são direcionados a aceitar um tratamento espiritual, a aceitar um tratamento médico, só depois que eles vão descobrir que estarão no hospital espiritual. O fato da gente conhecer, Carol, e a questão do medo se nós sabemos que é extremamente natural, ao desencarnarmos, estaremos no plano espiritual, quando eles se manifestam, realmente nem sempre é uma sensação agradável, porque cada um traz também seu fluido e as suas energias, que muitas vezes eles querem pedir ajuda e muitas vezes são irmãozinhos que querem nos assustar, né? Eles às vezes trazem aparências e tudo que vai assustar. Porém, quando nós começamos a falar de Jesus e a orientar, as máscaras caem. Porque o espírito, né, as máscaras caem. E o fato da gente saber, por mais que a gente tenha medo. Então, se eu estou com medo, eu vou fazer uma prece. Se eu faço uma prece e de verdade, a energia vai afastar. Vamos lá? Qualquer dia eu conto uma experiência. Não deu tempo nem de pensar na pressa, só deu tempo de sair correndo. Oh, Ai, meu deixa Deus. eu... Vamos, Você quer vamos. contar? Sempre é bom, Carol. Não, depois qualquer dia eu conto. Agora eu vou. Tá, então eu vou contar. Mas isso que fique de aprendizado para todos nós. Eu fiz um comentário uma vez, isso foi na época do Curtume. Eu e a esposa de Zé Luiz, que trabalhava com a gente na época, e a gente estava conversando com ela assim, se eu tivesse que ver, eu só queria ver coisa bonita. Aí passou e a gente continuou a conversa. E lá, sempre quando a gente ia ao banheiro, a gente não podia ir sozinha, sempre tinha que estar acompanhada. E nesse dia, ela subiu no escritório comigo para a gente ir ao banheiro. Quando de repente eu abri a porta do escritório, eu vi uma imagem não muito bonita. E eu saí correndo, minha filha, eu larguei a Vanessa lá sozinha no escritório. Então é isso que eu estou falando, a reação da gente, a gente não sabe o que, que a gente vai encontrar pela frente. Mas assim, né? Correu Eu muito, né? na hora não pensei nem em rezar, só pensei em sair correndo. Ô, Glória, como diz Denise. Mas fica feio para todo mundo. Pois é. Mas o que é muito complicado é porque, às vezes, o que que acontece? As pessoas começam a confundir o que é dela, e às vezes o que a gente vê, você não vê algo tão agradável, vem com uma energia realmente ruim, vem às vezes para pedir socorro, mas vem muitas vezes também, eles se manifestam, e é permitido, né? Eles conseguem às vezes manipular, porque são espíritos que podem não estar tão sintonizados no bem, mas já renasceram muitas vezes, já aprenderam a trabalhar essas energias, e eles mostram para nos assustar mesmo, né? Então, diante disso, a gente entender que onde está nosso pensamento, né? Então, a força de buscar esse direcionamento e não cair nesse jogo que eles muitas vezes fazem, dá vontade de correr mesmo, né? É muito complicado.
Então, assim, a gente não pode julgar ninguém, mas agora, com o conhecimento de agora, né? Tem certeza que você não vai correr tanto, vai correr menos. Com certeza. Vamos lá, então? Vamos lá. Tópico 75. Essas explicações são claras, categóricas, sem ambiguidades. Delas ressalta o ponto capital de que o fluido universal, que encerra o princípio da vida, é o agente principal das manifestações, e que esse agente recebe seu impulso do espírito, quer seja encarnado ou errante. O fluido condensado constitui o perispírito ou invólucro semimaterial do espírito. Na encarnação, o perispírito está ligado à matéria do corpo. Na erraticidade, está livre. Quando o espírito está encarnado, a substância do perispírito está mais ou menos fundida com a matéria corpórea, mais ou menos colada a ela, se assim podemos dizer. Em algumas pessoas, há uma espécie de emanação desse fluido, em consequência de condições especiais de sua organização. E é disso, propriamente falando, que resultam os médiums de efeitos físicos. A emissão do fluido animalizado pode ser mais ou menos abundante e sua combinação mais ou menos fácil. E daí, os médiums mais ou menos possantes. Mas essa emissão não é permanente, o que explica a intermitência da força. Isso aqui. Ô, gente, o tópico 25, né? Aí Kardec acaba de fazer as perguntas para comprovar de que existe mesmo a possibilidade do espírito interferir na condição física, provocar efeito físico, né? Provocar ruído, barulhos, toques, movimentação, né? Isso é tudo normal. E aí, por quê? A gente já sabe que é usando os fluidos, não tem nada demais. E que estes fluidos nem sempre têm uma denominação. Apesar de agora já ter aquele estado da matéria, né? Que é o plasma, e aí eles já sabem, a ciência já sabe que tem vários estados de matéria que ainda não são conhecidos. Inclusive, a ciência hoje já fala que o nada não existe, né? Então ele vai explicando, ele reforça nesse tópico. Mas o que chama atenção nesse tópico de 75 sobre a teoria das manifestações físicas é que ele fala sobre esse fluido animalizado. O que é isso? São as energias que nós somos capazes de gerar, né, pelos nossos pensamentos. Isso não quer dizer que esse fluido animalizado ele foi estudado por William Crookes, por Mesmer, né? Mas o que ele quer dizer? A nossa capacidade de gerar essa energia, por isso que tudo vem do nosso espírito. Qual que é a essência? O pensamento. Lembra, né, que Emmanuel dizia, olha, pode passar o que quiser na sua cabeça, você não pode deixar que fique ali. Então, pelo pensamento, pela nossa vontade, a gente dá um direcionamento. Toda a energia, o fluido cósmico, toda a energia é neutra. Conforme o pensamento do espírito, que atravessa o perispírito, né? E chega à nossa condição física, a vontade nossa gera, nesse pensamento, amplitude, direcionamento, velocidade e energia. Então, o que nós pensamos, triste daquele que deseja o mal, triste daquele que faz o mal. Por quê? Isso tudo está na essência que não vai sair, que é espiritual e perespiritual. O corpo vai morrer. Tem muita gente que fala, vou aproveitar mesmo, gente, morreu, acabou. Vai acabar sim, o corpo. Mas as consequências de tudo ficam gravadas no nosso perispírito. Então, aqui ele fala que essa animação desse fluido, o que ele diz que ela é mais ou menos abundante? É aquilo que eu estava explicando antes. Os médiuns, né? Aquelas pessoas que percebem que conseguem sim manipular energias, né? Eu vou contar um caso para vocês. Uma determinada pessoa contava com extremo orgulho que ela, quando ela tinha raiva de alguém, ela desejava mal e a pessoa passava mal na frente dela. E aí, ela dizia, né, ela tinha orgulho, que ela falava que ela tinha uma força, ela chamava isso de fé.
é o pensamento e a vontade. É uma pessoa que produzia muitos fluidos, né? O ectoplasma era uma pessoa que tinha aquelas energias para doar e não para fazer o mal. A consequência disso é muito séria, porque todo aquele mal que ela desejou, ela deixou gravado, cristalizado no seu perispírito. Aí a gente renasce numa nova vida, né? E bacana, aprendeu a gostar e respeitar as pessoas, e me vem aquele câncer, né? O que é aquilo? É toda a energia deletéria, de miasmas, que o André Luiz chamava de larvas. Larvas eram larvas escuras, ele não achava um nome para designar aquela matéria que ficava presa no perispírito dos que desejavam e faziam mal. E que ficava tão impregnada no perispírito. E aí a gente renasce e aparece com uma doença que do nada, você não fez nada para ela acontecer. E ela pode ser uma descarga de energia de outras eras que agora vem nos educar. Então, por isso que ele diz que também a capacidade de produzir esse fluido e esta energia que muitos médiums têm e são capazes, né, de promover a cura, muitas vezes isso é intermitente. O que é isso? Não é contínuo, não é toda hora, não é sempre. E tem uma determinada fase da vida que se intensifica ou não. Então, por isso que o charlatanismo daqueles que, achando que têm a mediunidade e que podem ganhar dinheiro com ela, querer transformar isso em algo público. Aí vira charlatanismo. Os espíritos bons afastam, porque toda a energia, por mais que o médium reencarnado possa produzir essa energia, este fluido pode ser utilizado por espíritos que não são bons, e isso gerar grande transtorno onde esse médium está. E se esse médium tem a sintonia e valor moral do bem, isso pode ser usado para curar, até sem ele saber que está curando. Então, isso é muito interessante, né? Às vezes, a gente fala assim, põe a mão aqui que para de doer para uma criança. Né? E realmente, às vezes, ela tem essa energia que vai ajudar. Então, assim, a mediunidade, essa energia que nós somos capazes de emitir, ela tem que estar vinculada à nossa luta e nosso esforço de ter conhecimento para ter respeito com esse dom que Deus concedeu. Olha que eles usam dom, né? E entendendo que dá de graça o que de graça recebeste. Porque as energias com que a mediunidade é capaz de trabalhar, elas devem ser feitas com fins sérios para propósitos do bem. Cuidado com a energia que nós estamos concedendo para que o mal se manifeste. Vamos lá? 76. Façamos uma comparação. Quando queremos atingir alguma coisa situada à distância de nós, é pelo pensamento que o tentamos. Mas o pensamento sozinho não poderia realizar o nosso intento. Precisamos de um instrumento que o pensamento dirigirá. Um bastão, um projétil, um assopro, etc. Note-se ainda que o pensamento não age diretamente sobre o bastão, que precisamos pegar. A inteligência, que é o próprio espírito encarnado em nosso corpo, está unida ao corpo pelo perispírito e não pode agir sobre o corpo sem perispírito, da mesma maneira que não pode agir sobre o bastão sem o corpo. Assim, ela age sobre o perispírito, que é a substância com que tem mais afinidade. O perispírito age sobre os músculos, estes fazem a mão pegar o bastão e o bastão atinge o alvo. Quando o espírito não está encarnado, necessita de um instrumento que não pertence ao seu organismo. Esse instrumento é o fluido, com o auxílio do qual torna o objeto apropriado a realizar o impulso da sua vontade. Olha, esse tópico 76 ele é muito importante sobre a teoria das manifestações físicas. Em todos os momentos do livro dos médiuns, ele nos convida para a nossa responsabilidade, né? E aqui ele faz uma comparação muito clara, que o bastão não adianta. O espírito desencarnado, ele está ali com o seu perispírito, a sua essência é espírito, centelha divina. Ele tem o seu perispírito. Ele, pela sua
vontade, pelo seu pensamento, ele dirige. E aquele reencarnado que lhe dá sintonia, vem para ele através, como se fosse uma vontade, um pensamento do nada que a gente tem, né? E aí ele consegue, emanando, misturando a vontade do espírito com o fluido emitido por quem está reencarnado e os demais fluidos da natureza ali disponíveis, eles conseguem fazer ele movimentar. Nós precisamos tomar cuidado para não sermos sempre objetos utilizados. Objeto que eu digo é ser manipulado por espíritos que nos dirigem. Questão 459 do Livro dos Espíritos. É de tal forma que os espíritos nos influenciam que eles dizem que a princípio são eles que nos dirigem. Como que acontece esse transe? Como é que vem? A gente já sabe da vontade, a gente já sabe do pensamento, a gente já sabe dos fluidos, que são extremamente explicados. O que é esse transe? E outra coisa muito séria, gente. O simples fato de dar um passe e de estarmos reunidos, existe sim uma movimentação medianímica. Muita gente acha que a reunião mediúnica, né, o tratamento às vezes de cura, ele existe simples e unicamente, que está reunido. Não. Reunidos numa sintonia, numa determinada harmonia, muitas vezes, um passista, aquele que dá o passe, aquele que faz uma prece, olha as benzedeiras nas roças, que a gente vê muito ainda nas cidades de interior. O que é aquilo ali? É uma manipulação de fluidos que é capaz, sim, de interferir numa condição física e modificar todo o processamento celular. Se nós olharmos o livro A Gênese, quando fala dos fluidos, eles explicam a questão de cura dizendo que a espiritualidade, usando essa combinação de fluidos, ela vai trocando célula por célula, uma célula malsã por uma célula sã, usando através do ectoplasma deste fluido e fazendo esse tratamento. Por isso que quando nós vamos a uma casa espírita, algumas pessoas melhoram com uma vez, outras vão precisar de meses. Porque dependendo do que nós lesamos no nosso perispírito, que o corpo é simplesmente o lugar onde se manifesta, é o carvão do espírito, carvão não limpa. Então, usando o corpo, há a manifestação de tudo aquilo que nós temos no nosso perispírito. Por isso que doenças como câncer, que nos assustam tanto, né? Elas são lesões. Gente, é diferente de eu passar essa vida inteira fumando, é diferente de eu passar essa vida inteira bebendo altas doses, e se eu tiver ainda nessa reencarnação um câncer de pulmão, um câncer de boca, que de alguma forma, pelos meus hábitos, eu posso ter provocado isso. Porém, eu não fumo, eu não bebo, e me aparece um câncer de pulmão, me aparece um câncer, eu bebi demais, um câncer de fígado, de estômago, né? Então, em outras reencarnações, eu posso, consequentemente, e por querer, ter viciado, ter vendido, ter distribuído, ter incentivado, ter desejado tanto mal para as pessoas, que esse mal ficou impregnado nas minhas palavras. Eu devo ter falado tão mal que esse mal fica impregnado no meu perispírito. Ao reencarnar, vem com aquela fraqueza em determinadas partes do corpo e que todas as vezes que eu coloco numa sintonia de raiva, de orgulho, de inveja, de revolta, isso adoece o nosso corpo. É a forma que nós nos fragilizamos mentalmente, dando sintonia para que descarregue no nosso corpo físico as lesões que nós temos no nosso perispírito. E nós podemos trocar isso tudo pelo maior ensinamento que Chico Xavier dizia, que quando ele foi codificar toda a obra, né, quando Kardec codificou toda a obra, e que ele leu lá que um dos mandamentos é fora da caridade não há salvação, Chico Xavier dizia que se tivesse escrito fora do espiritismo não há salvação, ele não teria mais trabalhado na doutrina. Mas que fora da caridade, por quê? Porque a caridade cobre milhões de pecados. Mas o que a gente está falando disso? A responsabilidade daquele que é médium,
que todos nós, em maior ou menor grau, temos a sensibilidade, mas aqueles que têm isso de forma muito ativa, a gente chama ostensiva, né? O que é essa transe? Para que os fluidos aconteçam, para que essa manifestação aconteça física, é importante que tenha o médium reencarnado, espíritos, e que seja permitido que aconteça. Mas a definição de transe é muito interessante. Na Federação Espírita Brasileira, né, no livro que tem no estudo da mediunidade, ele vem explicando para a gente o seguinte: a palavra transe, ela é genericamente entendida como qualquer alteração no seu estado de consciência. Etimologicamente falando, a palavra significa momento crítico, lance, crise. Porém, é um estado especial entre a vigília e o sono e que, de alguma sorte, abre a porta para a subconsciente. O estado de transe não significa supressão, mas a interiorização de uma consciência. Mesmo nos estágios mais profundos, algo não se extingue e permanece vigilante. A maneira do sistema secundário, mas ainda ativo. Então, o transe, gente, ele é algo que nos abre as portas para um estado acima, subconsciencial, acima daquilo que está consciente para a gente. Aciona. E nisso ele permite uma manifestação. Por que a gente está falando isso, né? Porque nessa questão 76, o que vem dizer? Nós precisamos parar com essa mania, precisamos ter o conhecimento, porque muitos de nós ficamos muito presos, às vezes, com objetos. E a espiritualidade, o ensinamento da mediunidade é: as matérias são movimentadas conforme a nossa vontade. Não é necessário nenhum objeto, não é necessário nenhum ritual. Basta harmonia, limpeza interior, a mente calma. Através de um simples passe, nós podemos estar fazendo uma grande movimentação, manifestação medianímica, através de fluidos, através de energia. Aquele que humildemente pede que quer melhora, aquele que faz o seu papel tentando esquecer suas tristezas do dia e pedindo à espiritualidade que seja curado, auxiliado, aliviado aquela aflição daquele irmão, e uma espiritualidade percebendo a nossa intenção e o nosso pensamento ligado no bem, permitir que aquele irmão receba fluidos que transforme e lhe dê melhor qualidade de vida, de condição. Então, o resultado pode ser positivo, maravilhoso, e o resultado também pode ser desastroso, quando nós não estamos em sintonia, estamos desatentos, temos dentro de nós grandes ira, somos imperfeitos, gente. Nós vamos trabalhar sempre com a mesma disposição? Não, a gente é humano. Mas o esforço, olha, hoje eu não estou bem, mas eu agora eu vou respirar, vou acalmar, vou concentrar e pedir a Deus que cure o irmão. Quantas vezes a gente não faz isso, não é? Então, nesse sentido, não tem mais aquele... quando nós já sabemos que demônio, Satanás, são palavras utilizadas no aramaico, lá na época do hebraico, que significavam simplesmente aquele que calunia, aquele que é um adversário. É só isso. Então, nós, às vezes, dentro da espiritualidade, a gente fica criando fenômenos. Os espíritos que se manifestam para provocar o mal, é só tocar no amor. Onde acende a luz, não tem como existir treva. E a gente já sabe que tudo isso é por fluidos de energia e nosso direcionamento. Vamos lá, Carol? Bom, questão 77. Quando, pois, um objeto é movido, erguido ou atirado no ar, o espírito não o pegou, não o ergueu, nem o atirou como nós o fazemos com as mãos. Ele o saturou, por assim dizer, como o seu fluido, combinado com o do médium. O objeto, assim momentaneamente vivificado, age como um ser vivo, com a diferença de não ter vontade própria e obedecer ao impulso da vontade do espírito. Assim, o fluido vital dirigido pelo espírito dá uma vida artificial e momentânea aos corpos inertes. Sendo o perispírito formado por esse fluido, segue-se que o espírito encarnado, por meio do seu perispírito,
é quem dá vida ao corpo, mantendo-se unido a ele enquanto o organismo permite. Quando ele se retira, o corpo morre. Então, se em lugar de uma mesa fizéssemos uma estátua de madeira, teríamos, sob a ação mediúnica, uma estátua que se moveria e daria pancadas, respondendo às nossas perguntas. Numa palavra, teríamos uma estátua animada por uma vida artificial. E como se diz mesas falantes, também se poderia dizer estátuas falantes. Quanta luz lança essa teoria sobre uma infinidade de fenômenos até agora inexplicáveis. Quantas alegorias e efeitos misteriosos vem explicar. Pois é. Então, olha só, ele vem fortalecendo, no final deste tópico, né, que logo a gente já passa para o capítulo 5, no final do capítulo 4, ele vem explicando os objetos que se movimentam através da energia. Segundo, existe peso? Não, existe a manifestação. Aí quando ele vem no anterior, né, nos falando, quando ele vem aqui explicando qual que é a afinidade, a responsabilidade de nós reencarnados para que essas manifestações ocorram, não é isso? E aqui ele vem mostrando o seguinte, quando um objeto é posto em movimento, nós vamos estudar a mediunidade de transporte. E aí nela a gente vai entender como que esse objeto é colocado em movimento. Conforme a gente vai avançando tópico após tópico, os amigos espirituais, os espíritos vão nos explicando o que hoje está muito mais fácil de se estudar o livro dos médiuns, de se estudar a mediunidade, que na década de 80, na década de 70, imagine-se 1900, né? Então, achava-se que o átomo era a menor partícula. E aí, ele vai explicando aqui, quando um objeto inerte movimenta, igual as mesas girantes falavam, gente? Não, elas eram capazes, através desse fluido, de provocar ruídos. E ele diz, se você construir uma estátua, se você construir qualquer objeto, né, e usando os fluidos dali da energia, as pessoas vão ouvir e vão ter a sensação de que a estátua está falando. Quantas vezes, eu lembro de uma vez um colega contando que ele estava num determinado lugar e escutou, olhou que não tinha ninguém e correu demais. Lembrei da Carol contando aqui. Então ele fala que só que ele não tinha coragem de contar para ninguém, porque a turma, né, contava na fazenda as histórias, então ele ia ficar com o nome de medroso. Mas, lembrando, as obras de André Luiz, que Chico Xavier psicografou, elas têm um ensinamento, muitos de nós ficamos presos nas historinhas. E a cada vez que a gente lê, a gente vai descobrindo uma riqueza que já foi ensinada em 1940, 1930. Igual o livro Missionários da Luz, eu já li esse livro algumas vezes. E tem fatos que estavam, para mim, assim, que eu falei, meu Deus, como é que eu não vi isso? E agora, estudando o livro dos médiuns, eu falei, meu Deus, eu li esse capítulo quantas vezes, como é que eu não vi a dimensão dele? André Luiz fala que, como equipe de espíritos, eles estavam catalogando para ditar para Chico Xavier o capítulo 10 do livro Missionários da Luz. E ele conta que se nós soubéssemos, eles diziam, se os reencarnados soubessem, até as palavras que nós falamos, ele diz que exige grande esforço do corpo, que nós gastamos muita energia, muito fluido, para recuperar os fluidos que nós gastamos. Às vezes, com energias que não são boas, nós precisamos entrar em prece, meditar, dormir, rezar, olhar a natureza. E aí eu lembro do livro de João Nunes Maia, psicografado, de Miramês, psicografado por João Nunes Maia, em que fala horizontes da fala. E que ele diz que a nossa responsabilidade, nós não conhecemos a dimensão, que o ato de falar movimenta da cabeça ao calcanhar. E aí, nesse livro Missionários da Luz, no capítulo 10, André Luiz diz que nessa reunião onde tinha muitos desequilibrados, né, muitos reencarnados, preocupados, cada um em resolver só o seu problema,
que eles precisavam concentrar e pedir, porque tinha um trabalho muito sério para amparar espíritos que precisavam muito, e um caso muito sério de uma pessoa que estava ali na mesa, então que eles começaram a manipular com uma massa branca semidensa, que é o ectoplasma, emitido pelos reencarnados. Só reencarnado emite ectoplasma. Talvez por isso nós precisamos passar pelo corpo físico e não ficar eternamente no plano espiritual, porque aí nós não aprendemos a lidar com as nossas energias e pensamentos. E essa energia e pensamento era moldada numa forma de uma garganta para que essa voz e a música pudesse ser intuída. Olha as possibilidades do que ele diz, do quê? Das nossas palavras e das nossas energias que a gente deixa nos ambientes por onde nós passamos. A nossa responsabilidade dos fluidos que nós emitimos com o nosso pensamento, com as nossas ações, com as nossas intenções. Então ele fala que a ironia, ela é muito séria, porque ela tem uma grande agressão. Chico Xavier conta um caso de uma mulher que chegou muito educada perto dele e que ele se sentiu muito mal, porque ela tinha, no falar baixo, ela estava dando ordem, de uma forma muito agressiva. E uma que chegou esbaforida, aflita, ele teve extremo carinho, porque a dor dela era enorme, a intenção dela era de socorro. Então, em tudo que nós fazemos, não tem a máscara do corpo físico, porque nós temos a nossa realidade gravada no nosso perispírito, fortalecida no nosso íntimo. E tudo que nós sentimos e fazemos, por mais que às vezes a gente tenha um corpo de carne para mascarar e maquiar o nosso verniz social, a nossa alma e a nossa energia, ela flui em nós. E onde nós estamos indo, o que nós estamos deixando, né? É esse o sentido que eu acho que aqui fala da importância que a gente tem, e não existe alegoria, não existe mistério, tem um espírito que é revestido do corpo perispírito, uma energia semimaterial, moldável, de um plasma que nós ainda não movimentamos, que nós não conhecemos, mas este corpo perispiritual, de uma matéria em estado que o homem ainda não conhece, circula o nosso corpo desde que une o espermatozoide com o óvulo, célula a célula, órgão a órgão, estamos ligados. E esta condição é que faz gerar essa energia que movimenta aquilo que os espíritos, junto conosco, manipulando esses fluidos, movimentam objetos. Ok? Denise, você vai querer fazer mais uma? Nós temos quanto tempo já? Já tem 1h05. Não. A gente pode finalizar os 3 últimos no próximo? Podemos. Eu só queria... Você quer fazer mais um? Não, fica a seu critério. Eu acho que a gente pode deixar para finalizar a semana que vem, que são 3 tópicozinhos para finalizar o capítulo. Então, a gente vai 79. Eu só gostaria de fortalecer um dado hoje importante, o seguinte. A nossa importância, a nossa responsabilidade em tudo que nós falamos e em tudo que nós agimos, ele vem na nossa essência de quem nós somos. E entendermos e desmistificar, porque a gente costuma, os ensinamentos de Jesus, a proteção de Deus, nós temos um mentor conosco. Então, são muitas energias boas em nosso favor. E nós ficamos sintonizados no medo, na influência negativa, no pânico que está sendo generalizado, entendendo que a morte é um processo natural de evolução espiritual. Que a morte, ela acaba com o corpo, mas a nossa essência, a nossa alma. Que a vida verdadeira está no plano espiritual. Tem uma palestrante que ela é psicóloga, ela chama Deusa Samu. E ela conta o caso de um menino que estava entre 9 e 10 anos, num estado muito complicado de câncer.
E que aí ela, como psicóloga especializada em auxílio na tanatologia, para aqueles que estão em estado final, né, que estuda a morte, transição, ela foi conversar com esse jovem no hospital para entender, para explicar para ele o processo. E ele virou para ela e falou com ela assim, eu quero conversar com você. Ela falou, claro. Esse menino tem mais ou menos 10 anos. Eu não sei se é entre 10 e 12 anos, eu não lembro. Mas ela contou que respeita cada família e cada religião. Porém, esse jovem falou com ela assim, o que vai acontecer comigo? E ela perguntou para ele, quando eu morrer? E ela virou para ele e falou assim, qual que é a sua religião? Ela falou assim, eu não quero. O que seus pais te falaram sobre isso? Você tem alguma religião? Ele virou e falou assim, o que eles falaram, eu já sei. Não, o que eles falaram, eu já sei. Eu quero saber a sua opinião. E ele estava aflito, sofrendo, chorando, porque ele sabia que ele tinha um câncer e que ele não, a ciência não tinha mais medicação e remédio que pudesse curar e nem voltar. Que dali para frente a situação seria de poucos dias. E ela disse, virou para ele e falou para ele assim, o que seus pais te ensinaram? Qual religião você segue? Ele falou assim, isso eu não quero saber, eu quero que você me diga. E ela virou para ele e falou assim, olha, você não é uma criança com 10 anos. Você é um espírito criado por Deus, que está temporariamente ligado nesse corpinho. E que você, ao desligar as funções do corpo, você vai estar no hospital espiritual, vai ser amparado. O seu espírito não morre. E foi conversando. E ela disse que na primeira vez que falou com ele, ele afundou, sentou, olhou para ele e falou, nossa, isso é mó legal. E ela conversou com ele durante várias horas. E uma semana depois, ele desencarnou em plena paz e tranquilidade. Então, a gente põe os pânicos, a gente põe os medos, a gente põe o nosso amor na pessoa, a gente acha que só pegando e tendo perto. E muitas vezes, tudo que nós, diante de um processo de extrema dor, né, tudo que nós precisamos é ter a certeza de que uma libertação de luz, no momento que Deus nos convida, e não na hora que nós achamos, é tudo que nos direciona. Então, que nós possamos usar todas as nossas energias e criarmos fluidos de esperança, de alegria, de saber que tudo está no comando de Deus, que a justiça divina e o reino de Deus, ela é eterna, soberanamente justa e boa. Que Deus nos fortaleça, que tenhamos esperança e paz, que nosso Senhor Jesus Cristo, Maria no seu manto abençoado, abrace e envolva todo o nosso planeta. E que de onde vier, as bênçãos e as luzes de amor possam cobrir as aflições e dores, que sejamos maduros, fortes, para entendermos as dificuldades como aprendizado, jamais como castigo. Jesus não erra, que assim seja. Que assim seja. Agradecer ao pessoal pela a companhia aí do estudo. Isso. Se tiver alguma pergunta, né? Hoje não tem, não. Semana que vem. Semana que vem. E falar mais uma vez do nosso novo endereço, né? Que a partir de sábado estaremos lá, Rua Paulo Fernandes Costa, 562, é isso? Isso. Valéria, se eu tiver errado, me É corrija. isso. É isso mesmo. Com agendamento, né? Com agendamento, quem tiver, né, por acaso precisar, é só chamar no direct aqui que a gente responde. Isso aí. Isso aí. Um abraço para todo mundo, beijo para todo mundo, obrigada pela companhia. E não deixamos nunca de agradecer ao Dr. Pedro Luiz e ao Mestre Jesus. Que assim seja. Que assim seja. Nossa próxima live, quinta-feira, às 7 horas da noite. Todas as quintas, o estudo do Livro dos Médiuns. Vamos para o tópico 78. Isso aí. Boa noite a todos e muita luz. Beijão, pessoal. Até quinta, se Deus quiser. Obrigada, gente. Obrigada, Carol. Obrigada, Dan. Obrigada, Clarice.
Beijo, Denise, com Deus. Um abraço. Todo mundo.